Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Amém? Feche os teus olhos, Senhor. Tua palavra foi lida nesta manhã e através do poder da tua palavra, quero que o Senhor venha falar com a gente nessa série de ministração, para nós afinarmos a nossa vida diante de ti, para termos realmente uma vida abençoada. Quero que o teu poder e a tua graça não falte sobre a minha vida, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer que transmitamos. Eu repreendo todo espírito contrário, toda obra maligna que estiver sobre as vidas, pensamento de desânimo, pensamento contrário, inclusive nas casas que me acompanham agora. Eu quero que aonde chegar o vídeo e o áudio desse culto, chegue também o teu poder e a tua graça, para que possamos aprender da tua palavra. É isso que eu quero que aconteça em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Sentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, essa semana nós fizemos algumas modificações. Vocês, por gentileza, aqui na ponta do corredor, se você não viu, agora tem uma plataforma, inclusive não está terminada, que a gente está em teste com ela esse final de semana. E o japonês, eu esqueci de trazer o banco, o japonês vai ficar em pé. Ainda bem que o japonês emagreceu, né? Está fininho o japonês. Porque tudo isso a gente está aperfeiçoando a nossa transmissão, tá? A câmera da frente ficava aqui, e daí ela tinha que focar quem está pregando de baixo para cima. Isso atrapalha um pouquinho a qualidade do vídeo que nós estamos transmitindo. Então, nós fizemos a plataforma. Esse final de semana ela está em fase de teste para ver se a altura ficou boa. Então você, quando vier para frente, na hora da oração pelos enfermos, na hora de você entregar seu dízimo, você só tome cuidado para não dar uma canelada aí, né? Sim, principalmente você que torce para o Corinthians, né? O Paulo, quando for sair, viu, Paulo? Saia devagar em primeira marcha, já não sai engatado quinta, que você vai cair em cima do japonês. Então, vocês só prestem atenção nisso para mim, por gentileza, para que a gente possa melhorar as condições da nossa imagem, para que, inclusive, a transmissão fique com uma qualidade melhor de enquadramento, né? A imagem já era boa, né? Que só de me filmar já é uma coisa boa, né, o Japa, não é verdade? Ah lá, o japonês concorda com tudo que eu falo, uma benção. Mas o enquadramento agora fica melhor para a gente transmitir com mais qualidade, que esse que é o nosso propósito, sempre melhorar o nosso serviço, a nossa prestação de serviço às pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do primeiro. Quem é o primeiro na tua vida? Esse texto que nós lemos, ele é muito interessante, que traz uma palavra muito profunda, quando Deus pede no Velho Testamento que consagre a Ele todos os primogênitos, porque todo primeiro pertence a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. É uma coisa muito interessante. Peço para você que não desvie a tua atenção por nada, porque o ensinamento, ele é uma coisa muito complexa, porque nós precisamos entender. O grande problema que nós enfrentamos hoje como sociedade, como pessoas, é quando nós não entendemos aquilo que nós estamos fazendo. Você sabe que ontem teve oração aqui de manhã, a pastora Miriam estava aqui, daí nós viemos juntos e eu estava lendo um texto lá em João. Aliás, até depois eu vou ver se a gente consegue passar, que eu não pus aqui. Quer ver? Deixa eu... É João 15. Nossa, aquilo me chamou muito a atenção, porque muitas vezes a gente pensa assim, pô, Jesus veio como homem. Cadê a Bíblia daqui, rapaz? Alguém achou a minha Bíblia aí no chão? Não, né? Sumiu o aplicativo da Bíblia aqui, vamos achar de novo. Bíblia. João capítulo 15. Deixa eu ver se eu lembro o versículo que eu estava lendo. Eu achei muito interessante a colocação do texto, quando Jesus fala que
Jesus cumpre exatamente aquilo que o Pai pediu. Sua videira, permaneceis em mim, se alguém permanece em mim, se permanecer em minhas palavras, permanecer em vós, será concedido, o Pai glorificado, discípulos, assim como o Pai mesmo também amei, se obedecer os mesmos mandamentos. Aqui, ó, João 15:10. Veja se dá para pôr aqui no telão. Aqui está na versão King James. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu obedeço, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço no seu amor. Muitas vezes, isso, legal. Muitas vezes, bate algumas questões em nossas cabeças. Então, tipo assim, se Jesus veio em carne, ele veio em carne. E se Jesus também foi homem como nós fomos, por que muitas coisas que Jesus fazia dava certo e muitas coisas que nós fazemos não dá certo? E esses questionamentos é muito bom a gente fazer para a gente crescer espiritualmente. Porque a nossa batalha nesse mundo é um tempo de vida que nós temos, curto, na verdade, 70, 80 anos. A Bíblia fala que o que passa disso é cansaço e enfado. É a chance que nós estamos tendo de nós aceitarmos o Evangelho de Cristo ou não aceitarmos o Evangelho de Cristo. É uma questão de escolha. Eu gosto sempre de enfatizar isso, para que você entenda que é uma escolha. Você vai escolher o que você quer fazer da tua vida. Você não é obrigado a nada. E por que Jesus dava certo como homem? E muitas vezes nós não damos certo. Por que Jesus falava as coisas e acontecia? Por que às vezes nós falamos e não dá certo? E ontem cedo, enquanto estava esperando elas aqui, eu estava lendo, e essa palavra me chamou a atenção, como a palavra me pertence chamou nesse texto. Porque todos nós pertencemos a Deus. E Jesus, enquanto homem aqui na terra, ele fazia exatamente o que o Pai dele queria que fizesse. E o exatamente é uma coisa cirúrgica, né? É uma coisa pontual, é ali em cima, é aquilo ali. Mandou fazer assim, faça assim. E nós temos uma dificuldade muito grande hoje de nós lidarmos com esse tipo de coisa, de fazer exatamente aquilo que Deus quer que façamos. Por isso que, quando a gente tem essa série de mensagens, é muito importante você prestar atenção, você não se deixar levar por nada. Porque senão a gente não consegue fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós casamos, nós temos um compromisso de fazer exatamente o que o mandamento pede. Qual que é o ensinamento sobre o casamento? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e os dois serão uma só? Uma só? Será que o pensamento do casal está afinado a ponto de ser uma só carne? Pode ter divergência? Lógico que tem que ter divergência. Mas a convergência tem que vir logo em seguida. Porque a divergência é o seguinte, a mulher fala assim, hoje no almoço nós vamos fazer carne assada. Você fala assim, mas eu queria ovo frito. Ela fala assim, não, mas eu quero carne assada. Você logo converge, carne assada. Simples. Porque não pode sentar na mesa, um querendo comer carne e outro querendo comer outra mistura. Aí você escolhe, você pode ser, como que é aquela frase? Você pode ser feliz ou ter razão. Seja feliz. Convergeu para a carne assada. A mulher mandou, obedece. Mesma coisa quando a irmã quer ir para o shopping e ele fala assim, cartão, hoje o limite é só de 1 milhão. Não adianta gastar mais. Eu não ouvi nenhum amém das irmãs. Mano, tem que profetizar que a coisa vai melhorar na tua casa, né? Que não vai ter limite. Entendeu? Então, tem que ter uma divergência, tem que ter, mas a convergência tem que vir após. E Satanás está querendo que nós vivamos segundo os nossos pensamentos, e não segundo o ensinamento da palavra. Então, muitas vezes, essa função de fazer exatamente o que a Bíblia quer, que tem causado problemas em nossas vidas. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, está escrito assim, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Primícia é o primeiro. Até a vinda de Jesus Cristo. Depois que ele morreu e ressuscitou, essa bênção passou para as nossas vidas.
que nós vamos morrer para esse mundo, mas nós viveremos eternamente com Ele na glória. Amém? Quem é o primeiro da sua vida? Se Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas, todo o resto virá em ordem. Repita comigo. Se Deus vem primeiro na minha vida, legal, todo o resto virá em ordem. Amém? Presta atenção, Mateus 6,33, um versículo muito conhecido nosso. Disse Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas que é? Se você pegar o Evangelho de Mateus capítulo 6, você vai ler até esse versículo que vai falar de coisas naturais. Vai falar da tua comida, da tua moradia e da tua vestimenta. Se você buscar primeiro o reino de Deus, essas coisas vão ser acrescentadas. Por que acrescentada? Porque o princípio básico é que nós temos que batalhar naquilo que é nosso. Porque Deus não vai criar mais nada para você, já está criado. Se você entender o conceito da palavra, que tudo pertence a Ele, se nós obedecermos a Ele, a nossa vida será abençoada, nós temos tudo para ter realmente uma vida abençoada. Porque o contexto do que nós vivemos hoje é que quando acontece algum problema na nossa vida, parece que Deus está criando o problema. Quando uma pessoa fica doente, parece que Deus criou a doença. E a doença vem em decorrência do pecado, como a morte vem em decorrência do pecado. Quando Deus criou tudo no jardim, você não ouve falar que quando Adão estava ministrando sobre o jardim de Deus, que Adão tinha dor de coluna, que Adão tinha enxaqueca, que Adão estava com azia. Não tinha nada disso. Porque quando Deus criou, a perfeição estava nele. Quando nós lemos esse texto, não quer dizer que não vai ter tribulação. Mas é melhor atravessar a tribulação e ordem do que passar fora de ordem. Quando Deus está em nossa vida e quando nós servimos Deus, a ordem vai vir em nossas vidas. Vamos ter dificuldade? Como todos nós temos dificuldade. Mas acontece que é melhor passar uma dificuldade com Deus do que sem Deus. Amém? Isso é uma questão de escolha. Você tem a tua vida profissional, você tem seus sentimentos. Você pode passar todos os problemas que advêm da nossa vida. Você pode passar com Deus ou sem Deus. O que você escolhe? Eu prefiro passar com Deus. Se Deus não vem primeiro, todo o resto ficará fora de ordem. Amém? Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho de Israel me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O me pertence é uma coisa muito interessante, que nós precisamos entender, que é do Criador, não é nosso. Quando você tem alguma coisa que te pertence, é teu, você comprou, você pagou. O carro é teu, apesar que se o governo quiser tomar, ele toma. A casa é tua, se o governo quiser tomar, ele toma. Mas é teu, a priori é teu. Ninguém pode chegar no teu carro e falar, dá o carro. Não. Principalmente se já tiver pago, né? Acabou, é teu. Então nós somos de Deus. Repita, eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Muito bem. Êxodo 13, 12 diz assim: separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. É um texto muito parecido. Veja bem, Êxodo 13, 13. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se não quiserem resgatá-la, quebrem o pescoço. Quebrem-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Nós vamos falar de uma coisa muito interessante, agora no decorrer desse texto, que tudo pertence ao Senhor. Os primogênitos dos jumentos devem ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro. Isso é muito importante. E note, se ele não for resgatado, é necessário quebrar o pescoço. Se ele não for resgatado, será perdido de qualquer forma. Porque daqui a pouco nós vamos entrar em um assunto de coisas puras e de coisas impuras. Presta bem atenção nisso. Isso deve ser aplicado em nossas finanças. Os primeiros 10%, se você trouxer para o Senhor, você vai entregar aquilo que é de Deus. Porque tudo pertence a Ele. Se você não trouxer, você vai perder. E por quê? No decorrer nós vamos entender bem isso. Veja agora. Resgatem todo o primogênito entre os seus filhos. Vamos nos aprofundar nesse princípio.
O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado, conforme está em Êxodo 13. Você leu lá? Ó, resgatem com um cordeiro toda a primeira cria do jumento. O 12 fala assim: separem para o Senhor o primeiro nascido dos ventres, todos os machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Se for um cordeiro, é puro. Se for um jumento, é impuro. O primeiro deve ser sacrificado ou resgatado? Como saber o que fazer com isso? Como saber se devemos sacrificar ou resgatar as coisas nossas? Existiam duas categorias, animais puros e animais impuros. Essas categorias, nesse texto que nós lemos, são representadas pelo jumento e pelo cordeiro. O jumento representa os animais impuros, enquanto o cordeiro representa os animais puros. Bem, se o animal for puro, o primogênito deve ser sacrificado. Então, por exemplo, uma ovelha dava cria. A primeira cria era sacrificada. Repita comigo: se fosse ovelha ou cordeiro, tinha que ser sacrificado. Isso era o que Deus pedia. Sacrificava ele. Se for um animal impuro, deve ser resgatado com o sacrifício de um animal puro. Deu para entender isso? Se o animal fosse puro, um cordeiro, o primeiro tinha que ser sacrificado. Dos teus animais, aqueles animais que não eram puros, aqui especificou o jumento, tinha que ser resgatado, porque ele era impuro. Os puros você sacrifica o primeiro, o impuro você resgata. Presta bem atenção que isso é de suma importância. Duas perguntas. Quando nós nascemos, nós estamos em que categoria? O nosso espírito, puro ou impuro? Vamos raciocinar. Está ligado aqui? Tá. Quando nós nascemos, nós somos puro ou impuro? Impuro. Quem que falou impuro? Ah, esse banco. Tudo bem. Somos impuros por quê? Porque nós nascemos do pecado. Posso provar isso? Interessante que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Quando você tem, ou quando você teve teus filhos pequenos, ou você que tem teu filho pequeno, você ensina ele a ser ruim? Ou ele já nasceu ruim? A criança, lembra que eu sempre toco nesse assunto. Uma criança primeiro bate ou primeiro beija? Bate. A criança, quando chega uma outra criança da mesma idade que ela, tem os brinquedos que são da criança. A criança oferece ou esconde? Você está entendendo certas coisas que nós trazemos na nossa carga genética? Está no nosso DNA. Que nós somos pessoas impuras. Foi algo que veio naturalmente. Na verdade, nós precisamos ensinar para os seres humanos pequenos as coisas boas. Porque as coisas ruins já estão nele. Como está em todos nós. Como está em todos nós. Ou eu estou falando alguma coisa que está fora do nosso contexto de vida? Quando nós nascemos para o mundo, nós nascemos impuro. Antes de nós conhecermos Jesus, nós éramos impuros. Porque a ruindade predomina em nossa vida. O mal já está dentro de nós. Por exemplo, você tem um filho, vamos dizer assim, igual eu já tenho aí uma filha de 27 anos, a outra já está casada. E de repente, ela mora lá em São Paulo, eu entro lá no WhatsApp dela, já faz 3 horas que ela não mandou mensagem, ela não conversou com ninguém. Aí eu espero mais um pouquinho, 4 horas. E eu sei que aquele período é um período que ela está na faculdade, que ela sai da faculdade, que ela vai para casa, que ela faz uma janta, depois ela vai estudar e sempre a gente conversa. 4 horas sem você ter comunicação com uma pessoa. O primeiro pensamento que vem é pensamento bom ou pensamento ruim? Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Ai, Jesus. Apesar que, graças a Deus, Deus é
foi tão generoso com a gente que a minha filha sai da faculdade, na mesma calçada, ela só dobra a esquina, já está o prédio que ela mora. Ela não precisa usar metrô, não usa nada. Deus foi tão generoso com ela. Mas se fica 4 horas sem ver a pessoa, você pensa coisa ruim. Porque os nossos pensamentos nos instigam a coisas ruins. Amém? Porque todos nós nascemos pecadores e impuros. Agora, a outra pergunta. Jesus nasceu puro ou impuro? Irmãos, Jesus nasceu puro ou impuro? Puro. O puro Jesus teve que ser sacrificado para que o impuro pudesse ser resgatado. É isso que nós acabamos de ver. Do Velho Testamento para o Novo Testamento. O primeiro animal puro tem que ser sacrificado. O primeiro dos animais impuros tinha que ser resgatado. Jesus deu o primeiro puro para resgatar as nossas vidas que somos impuros. Acho que você não entendeu. Deus deu o primeiro puro para resgatar todos nós que somos impuros. Você entendeu a profundidade do que nós estamos conversando? Hã? Quando a coisa começa pura, e você resgata o impuro com o puro, tudo vai ser bom. Porque o puro limpa a contaminação do impuro. Você entendeu porque o dízimo tem que ser primeiro na tua vida? Para que todo o restante fique bom. Não vamos falar só de 10% de dízimo. Por exemplo, hoje pela manhã, eu acordei, era umas 7 e pouco. As netas dormiram em casa, então você dorme bem, né? Que elas tomam conta da cama inteira. Mas beleza, você acorda, uma disposição danada. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando você levantou hoje? Não vamos falar de domingo, né? É dia de folga. Legal. Folga para você, eu estou trabalhando. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Segunda-feira. Relógio desperta, você tem que levantar às 5h30. Você pega às 7, 5h30 você levanta, faz o higiene, sai, pega um ônibus ou vai de carro para o serviço. Graças a Deus, Pai. Segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Vou ter um dia vitorioso. Vou ser testemunho no meio da onde eu trabalho. Amém? Amém o caramba. Você tem que treinar muito para você chegar nesse ponto. Porque você, que saco, rapaz. Segunda-feira de novo. Meu Deus do céu, parece que sábado e domingo corre. Já logo chega segunda. Oh, meu Deus do céu, tem que trabalhar mais uma. Você está dando o primeiro puro ou impuro? Impuro. Porque a gente não queria trabalhar, mas a gente quer comer. A gente quer ter boas roupas. A gente quer dar condições melhores para os nossos filhos. A gente quer ter condições melhores, mas para isso a gente troca a nossa mão de obra pelo emprego. Você dá a tua mão de obra, a empresa te dá o dinheiro, e com o dinheiro a gente vive. E quando chega segunda-feira de manhã, a gente dá um impuro para o primeiro momento do dia. Se você começou o dia desse jeito, como é que vai terminar o dia? Puro ou impuro? Está vendo? Porque tem dia que é um saco. Tem dia que você, meu Deus do céu, parece que eu estou carregando 300 quilos nas costas. Porque de manhã, nós demos o impuro. Pior do que dar, nós produzimos o impuro. Vira para a pessoa que está do lado e fala assim, hoje você deu o impuro ou impuro? Puro ou impuro? Por gentileza, não respondam. Só ouça a pergunta e responda para você mesmo. Por isso esse princípio é tão importante em nossas vidas. Através desse princípio, eu quero que você comece a raciocinar sobre coisas que nós temos no nosso dia a dia. Você já pensou da forma puro ou impuro no seu casamento? Puro ou impuro no tratamento dos teus filhos? Puro ou impuro na tua relação trabalhista? Puro ou impuro da sua relação social?
Porque tudo isso é uma escolha. O Senhor nos criou, nós temos a liberdade de vivermos, nós estamos aqui vivendo. Estamos vivendo puro ou impuro? O que nós estamos fazendo? Está vindo da bondade ou está vindo da maldade? Amém? Uma escolha, você que decide isso. O Senhor falou lá no começo do texto, em Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, que a Ele pertence todo o primogênito. Se o primogênito fosse um jumento, que é da categoria dos animais impuros, e depois você vê lá o que é, para os judeus, o que era animal puro ou impuro, que não é não é esse tipo de ensinamento que eu quero te trazer. Eu quero te trazer para o dia a dia. Se fosse impuro, tinha que ser resgatado. O puro se sacrifica, o impuro se resgata. O que nós temos feito com isso em nossas vidas diárias? Qual que é a nossa relação com a pureza e com a impureza? Vamos falar sobre o dízimo. Veja, você dá o dízimo primeiro, você não paga as contas e depois você vê se sobra alguma coisa para o dízimo. Você primeiro dá o dízimo, não é apenas os 10%, é o primeiro 10%. Isso vai fazer com que as coisas na tua mão estejam pura ou impura. Porque para você fazer isso, é necessário ter fé. Repita comigo, para ser dizimista, é necessário ter fé. Presta atenção. Quando Deus pediu o primeiro cordeiro, Ele exigiu fé de quem tinha os animais. Porque a pessoa não sabe se aquela matriz vai dar outros cordeiros. Ele não esperou nascer 10 e falar assim, me dê um agora. Porque depois tem aqui um texto muito louco, velho, que a gente lê aquilo e você fala, cara do céu. Aí você traz para a nossa realidade e você fala, meu Deus do céu. Porque se Deus esperasse nascer 10, para Ele pegar um, ou para você dar um, tem gente que ia dar o pior. Está lá em Malaquias. Você faz um sacrifício com um animal manco, com um animal com defeito. Você pegou bem aquele cordeirinho que comeu tudo o seu jardim. Falou, desgraçado, fez um jardim bonito, fiz a minha horta. Eu vou dar esse para Deus, porque se eu deixar aqui, Ele vai me dar prejuízo. Ele não mandou esperar 10, Ele mandou você dar o primeiro. E para você fazer isso, tem que ter fé. Você quer que eu remeta você ao livro de Hebreus, capítulo 11? Que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus está querendo que nós desenvolvamos em nossas mentes a fé. É o poder de acreditar que Ele é soberano em nossas vidas. Ou Ele é soberano ou Ele não é soberano. Porque na maioria das vezes, nós hoje, cristãos do terceiro milênio, nós estamos vivendo de uma forma que nós estamos vivendo pela nossa própria força. Se você não treinar isso, você vive pelo teu salário. Por que bate desespero quando a pessoa perde emprego? Porque acabou a fonte de renda dela. Se tudo que ela fez estava consagrado, ela vai ter a vida consagrada. E o Senhor vai suprir as suas necessidades. Porque lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, fala que, segundo as riquezas de Jesus Cristo, as nossas necessidades seriam todas supridas. E nós temos vivido isso? Não temos, porque a nossa vida está cheia de impureza, porque nós não consagramos o primeiro a Deus, e a Ele pertence. Durante essa série de mensagens, nessas 3 primeiras, nós estamos conversando sobre devolver aquilo que é de Deus. Nós estamos aprendendo a não ficar com aquilo que não é nosso. Se pertence a Deus, por que não devolve a Deus? Porque o nosso coração continua egoísta. Porque a gente acha que é da gente. Porque a gente acha que nós nos criamos, né? Houve uma explosão interna, bum, aí eu nasci. Não foi assim. Você foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus. Tudo pertence a Deus.
Só que chega hoje, na hora de obedecer, não queremos obedecer. Aí eu vou te remeter ao texto que o Espírito Santo me fez lembrar na última mensagem. Romanos capítulo 1. Nós estamos hoje preferindo servir as criaturas do que o Criador. Nenhum amenzinho? Hoje nós estamos querendo servir primeiro a criatura do que ao Criador. Que quando você traz para um ensinamento profundo desse, você vai ver que todas as coisas do Novo Testamento, porque a Bíblia, eu acho que eu já falei sobre isso, não custa nada falar de novo. A Bíblia, o Velho Testamento, teologicamente a gente interpreta como é a sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. O Velho Testamento se diz a usos e costumes do povo judeu, e eles guardam isso é uma particularidade deles. E o Novo Testamento se refere a Jesus, o tempo da graça, que veio salvar aqueles que são gentios, que somos nós, que não vivemos o tempo da lei, nós vivemos o tempo da graça. Mas isso daqui não é lei. Devolver aquilo que é de Deus é mandamento perpétuo. Daqui a pouco vai ter um texto aqui de Provérbios, não tem nada a ver com lei. Mas acontece que hoje nós queremos usufruir das coisas de Deus, queremos que Deus nos abençoe em tudo que nós fizermos, e não queremos nos submeter à obediência da palavra de Deus. Que foi aquele texto que ontem eu estava sentado aqui na frente, sentadinho ali, estava lendo a Bíblia. Aí Jesus fala que o Pai dele é dono de tudo, né? As coisas para melhorarem, ele limpa, aquilo que não está dando fruto, ele corta. Aí eu fui decorrendo, e no versículo 10 ele fala assim: tudo isso acontece porque eu faço exatamente o que o meu Pai me pediu. Deus não disse, me dê primeiro antes que você tenha outros. Muitas pessoas pensam assim, vou dar ou não dar o dízimo? Que está errado, né? Que é devolver, porque não é nosso. A gente dá o que é nosso. Quando a gente traz o dízimo, a gente devolve aquilo que é Deus. E presta atenção, não são os 10% que decretam a bênção. Repita comigo, não é o 10% que decreta a bênção. Repete de novo, não são os 10% que decretam a bênção. Mas é a fé que decreta a bênção. É a fé, repite comigo, é a fé que decreta a bênção. Os 10% é apenas uma questão de justiça. Repita comigo, 10% é apenas uma questão de justiça. Quanto que é 10% de zero? Zero. Mas é 10%. Vocês entendem? Que mais uma vez eu vou repetir coisas que eu canso de falar, mas eu preciso falar mais. Não é o valor. Deus não está se vendendo pelo valor. Deus está se vendendo pela... Aliás, Deus não está se vendendo pelo valor. Deus está te abençoando pela fé que você tem no poder da palavra. Pela obediência. Deus nos abençoa pela obediência, não é pelo valor. Se dentro desse envelope aqui tiver nada, Deus vai me abençoar porque eu tive fé de fazer. Não tinha nada, mas Ele não me cobra nada. Tem 1 milhão aqui dentro. Para Ele não quer dizer nada, é apenas 10%. É uma questão de justiça. Porque o meu 10% é igual aos seus 10%. O valor pode ser diferente, mas não é o valor que Ele quer. É dar os primeiros 10%. Não é o valor que vem primeiro. É o que você faz. É o teu sentimento com o que você está fazendo. Se você pega o teu primeiro e oferece a Deus, você está resgatando os outros 90% que vai ficar na tua mão. Amém? É a razão pela qual eu disse para você que Jesus é o dízimo de Deus. É porque Deus deu Jesus em primeiro lugar. Ele não esperou, que nós lemos lá no livro de Romanos, Ele não esperou que nós nos tornássemos puros ou retos para dar seu Filho. Deus deu Jesus quando ainda estávamos zombando e cuspindo dele na cruz.
Você lembra das frases que as pessoas falavam para Jesus? Você lembra das afirmativas quando Pilatos perguntou? Vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? O que nós, enquanto povo, falamos? Barrabás. Mas ali, Deus já estava dando ele para resgatar nós aqui em 2018 na comunidade com Cristo. Cristo morreu em nosso favor quando ainda nós éramos pecadores. A primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora. Quando você dá primeiro para Deus, todo o restante é resgatado. Amém? Quando você dá o primeiro do seu dia para Deus, o teu dia vai ser abençoado. Simples. Mas isso é treinamento. Não vem espontâneo de nós. Você não acorda uma segunda-feira chovendo, frio. Você fala assim, nossa, que dia maravilhoso, porque a gente compara o dia com o clima. Percebeu as confusões mentais que nós temos? Se tiver um dia sem chuva ou com chuva, não interessa, nós vamos ter que produzir. Mas nós nos deixamos levar aquilo que Paulo condena lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não viva do que você vê, viva do que você acredita. Você está entendendo o quanto de coisa errada que a gente faz por dia? Você está entendendo como que nós somos ruins? Você está entendendo que quando fala de vida financeira, o que vira para a parafernália da cabeça da gente, aí você vai lá no YouTube e tem 300 caras pregando contra o dízimo. Aí eu mostro para você que Deus deu o primeiro, e quando você dá o primeiro, tudo é resgatado. E Satanás está usando pessoas para que nós não cumpramos exatamente o que a Bíblia pede. Será que tem que desenhar? Você está entendendo que lá nas epístolas de João, capítulo 5, João fala assim, o mundo já está no maligno. Então tudo que você vê fora da palavra de Deus é maligno. E Satanás está querendo usar pessoas para que a palavra de Deus não se cumpra na nossa vida. Porque se nós não estivermos exatamente como diz a palavra, nós estaremos fora. Se estiver fora, está impuro. E o impuro Deus não vai abençoar, porque Deus deu o resgate por aquilo que era impuro, que deu Jesus Cristo pelas nossas vidas, e nós não queremos nos submeter a Jesus Cristo, queremos submeter as criaturas e não ao Criador. Sabe o que diz em Provérbio 3, capítulo 3, versículo 9 e 10? Os primeiros frutos devem ser ofertados. Aliás, é esse versículo que tem no nosso envelope de dízimo e de oferta. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com todos os recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Se você fizer isso, se você der o primeiro fruto, se você der o melhor para Deus, todo o teu celeiro ficará cheio, e os seus barris se transbordarão de vinho. Novamente, devem ser de acordo com o princípio que funciona. Fora do princípio, não vai funcionar. Por que tem gente que dá dízimo e nunca prosperou? Por que tem gente que dá oferta e nunca prosperou? Você já deve ter pensado isso. Pô, mas eu dou meu dízimo. Mas você recebe dia 5, você dá o dízimo dia 20, porque você está deixando para dar o dízimo do vale. E o dízimo tem que ser no pagamento, porque é o primeiro, você recebeu. Porque certamente você não confiou que Deus iria te abençoar. Aí você está dando o resto para Ele. Não se resgata com o resto, se resgata com o primeiro. Posso ouvir um amém aí? Não se resgata com o velho, se resgata com o primeiro. Ah, mas Deus entende. Lógico que Ele entende. Você acha que Ele vai mandar um raio na tua cabeça porque você não está dando o primeiro para Ele? De forma nenhuma. Deus não é um Deus castigador, mas é um Deus de justiça. E Ele vai cumprir a palavra dEle. Tudo que você falar, Deus entende. Fica tranquilo. Mas a palavra diz assim, traga o primeiro. Ele diz, honre o Senhor com todos os seus recursos. Presta bem atenção nesse comentário. Isso é provérbios, não é lei.
Isso foi centenas de anos após a lei. Isso é um princípio que corre por toda a Escritura. É princípio de honrar a Deus. É princípio de dar o melhor para Ele. É princípio de ter fé. De você acreditar que a palavra vai se cumprir na tua vida. Mas para isso tem que ter obediência. Para isso tem que ter espontaneidade de obedecer. Por isso tem que aprender. Êxodo 23, 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus. Está dando certo hoje, hein? O melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. O que diz? Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Êxodo 23, 19. O melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Atenção aqui. Tragam ao santuário do Senhor. Em Malaquias, ele diz assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo. Nós já lemos aqui. O dízimo deve ser sempre para a casa de Deus. Você não pode dividir seu dízimo. Você não pode designar o teu dízimo a coisa que você quer. É a razão pela qual muita gente não tem sido abençoado, porque quer administrar uma coisa que não é sua. Amém? Não é seu. Você tem que devolver. Deus que te deu. E essa primeira parte é dele. Pertence a ele. Aí você fala, mas por que pertence a ele se ele é dono de tudo? Porque nessa dimensão que nós vivemos, ele não vai mais mexer, já está feito. As coisas já estão estabelecidas por Deus. Ou você obedece a palavra, ou você não obedece a palavra. Ou você obedece o Criador, ou você obedece as criaturas. É uma disposição sua. É por gentileza. Em nenhuma dessas 3 mensagens que nós já fizemos, e as outras que eu vou fazer, em nenhuma vez você vai ouvir ou falar que Deus vai te amaldiçoar porque você não fez. Porque é uma escolha. E para nós lidarmos com escolhas, nós temos que ter inteligência. É diferente da coisa mandada, é diferente da coisa obrigada. Viu? Até aqui, nessas 3 ministrações que eu fiz, falei para você de valor? Eu falei que dízimo tem preço? Eu falei que oferta tem preço? Não. Você que está na internet pode entrar lá no nosso chat. Se você ouviu, não foi dessa ministração. Porque a coisa é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Existem 2 coisas que podem acontecer em relação ao dízimo. Isso é muito forte. Você pode trazer e devolver, ou você pode roubar. Simples. Não tem outra coisa. Não tem 3 vias. Gênesis, capítulo 4. Esse texto é muito louco, cara. Quem gosta de aprender vai ver uma coisa muito louca aqui que vai te mudar o teu pensamento. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5 diz assim: voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Por que será que Caim ficou bravo com Deus? Porque Deus não aceitou a sua oferta. Por que será que Deus não aceitou a oferta se tinha passado algum tempo? Note, passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Note, não diz que ele trouxe o primeiro dos frutos, mas passado algum tempo trouxe uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quem deu o melhor primeiro, Abel ou Caim? Abel, por isso que a de Caim não foi aceita. Entendeu aqui? Tinha lei nesse tempo? Irmãos, tinha lei nesse tempo? Moisés já estava vivo? Deus já tinha dado os 10 mandamentos? Não. Espontaneidade. Os 2 filhos de Adão, espontaneidade. Está dentro de você, fazer o bem ou fazer o mal. Escolhe o que você quer fazer. Só que o resultado vai vir também. Deus é tão generoso que permite recebermos aquilo que nós fazemos. Os 2 não tinham lei.
Aqui não tinha lei. Espontaneamente. Um se virou para a agricultura e o outro para criar animais. Um trouxe, depois de um tempo, uma oferta para Deus. O outro, depois de um tempo, trouxe a melhor das suas ofertas. O primeiro, a melhor gordura dos seus animais, ele trouxe e ofereceu a Deus. Deus recebeu de um e não recebeu de outro. Aí você vai falar que, porque eu sou obrigado. Você não é obrigado. Você faz quando você tem inteligência de saber aquilo que agrada a Deus, porque tudo pertence a Deus. Abel já teve essa inteligência como Caim teve, só que Caim escolheu não dar o melhor, deu qualquer coisa. O Senhor aceitou, pode-se entender, o Senhor também recebeu com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por isso Caim ficou endemoniado, se enfureceu o seu rosto. É simples. Caim era um agricultor, mas não trouxe os primeiros frutos. Abel era pastor de ovelha e trouxe o primogênito. Deus falou assim, eu vou aceitar. Esse não vou aceitar aquele. Não é porque Deus não aceitaria. É porque Deus não pode estar em segundo lugar. Ele sempre é o primeiro lugar da nossa vida. Deus não pode ser o segundo. Deus sempre é o primeiro em nossa vida. Ele é o primeiro do começo ao fim. Amém? Pergunta para nós. Quase não vai terminar. Nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que nós estamos fazendo? Depois desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Isso é uma introspecção. Isso é uma coisa que você precisa responder para você. Dentro do que você quer fazer e do que você deseja fazer. Isso ninguém vai mudar. É você que decide. E mais uma vez, não estou te obrigando a nada. Estou te ensinando o poder da palavra de Deus. Porque quando nós abrimos essa comunidade, uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração é ensinar as pessoas o caminho que ela deve andar. A pessoa aceita andar ou não aceita andar. Tranquilo. Ainda que você não coloque Deus em primeiro lugar, tranquilo. Ele está em primeiro lugar ainda, porque nós não temos o poder de reordenar as coisas do universo. Deus continua sendo o primeiro. Depende da nossa obediência ou a nossa não obediência. Então Deus não pode nunca ser o segundo. Essa é a razão porque ele não pôde aceitar a oferta de Caim. Precisamos pensar isso em relação ao dízimo. Estamos dando primeiro porque nós amamos a Deus ou estamos dando em segundo porque para Deus vale qualquer coisa? E você notou que é só uma questão de postura? Uma questão de saber o que você faz com as tuas coisas? Por exemplo, você pode dar o dízimo do pagamento ou você pode dar o dízimo do vale. É você que decide. O que é primeiro? Sabe por que tem muita gente que não consegue dar o dízimo? Porque paga tudo que tem que pagar, depois não consegue tirar o dízimo. E você nunca vai conseguir, porque Deus não quer o teu resto. E a obra está vivendo. Quem está deixando de ser abençoado? Somos nós. Eu vou repetir a frase. Você pode continuar vivendo do jeito que você quer. Mas Deus não aceita o segundo. Deus não aceita o resto da tua vida. Porque Deus é primeiro. E se você entender assim ou não entender assim, Deus continua sendo o primeiro. Porque a tua intenção não vai reordenar o universo. O universo está estabelecido. A terra não muda de lugar, a lua não muda de lugar, as estrelas não mudam de lugar porque você não entende. Porque você pode entender ou não entender. Depende da tua questão de querer aprender. Se Jesus é o dízimo de Deus, dizimar deve ser pessoal. E você imaginou como é que Deus vê isso? Representa o que é primeiro na tua vida. Tem um texto que a gente sempre lê junto, Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu. Então, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado? Os primeiros frutos
devem ser ofertados ou não ofertados? Uma decisão pessoal. Não estou aqui para te condenar de nada, e mais uma vez, não estou pondo preço em nada, só estou te ensinando Bíblia. Velho Testamento, sombra do Novo. Levítico 27:30, todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados. A mesma eficácia da frase, pertence ao Senhor. Em Malaquias 1, do 12 ao 14, aí que vem aquele texto que eu te falei. Malaquias 1, do 12 ao 14. Deus adverte, mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível. Versículo 12. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo das suas mãos? Pergunta o Senhor em Malaquias 1:13. O 14 fala assim: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Malaquias 1:14. Maldito seja o enganador, que um dia aprendeu que tinha que oferecer o melhor e na hora de oferecer, oferece o pior. Porque Deus não te ofereceu o pior, Deus te ofereceu o melhor, Jesus Cristo. Aonde que está o nosso coração? Deus é o primeiro hoje em nossa vida?